Esse é o iPhone 15 Pro Max, escolhido nessa cor azul por falta absoluta na ocasião do lançamento da cor Titanium, que seria a minha escolha principal, mas eu gostei bastante porque lembra o modelo anterior que eu escolhi, que era roxo. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um assunto que tem me despertado muita atenção, que é como é impressionante que falar mal dos aparelhos gera tanta conversa, tanto barulho, tanto interesse das pessoas, e as pessoas acabam deixando de abordar os pontos, muitas vezes positivos, dos equipamentos, e especialmente o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e toda a série iPhone 15 esbarrou neste problema, que é justamente essa questão dos artigos, dos posts falando sobre problemas que muitas vezes existem apenas para uma minoria dos usuários. Falando especificamente agora do meu caso, realmente é um aparelho que eu não posso reclamar desde que ele chegou. Aquela questão do superaquecimento não acontecia por aqui. Fiz diversos testes, mostrei para vocês que era muito raro a tela sofrer aquela baixa de luminosidade que é comum no iOS quando o aparelho está superaquecido. Então fiz vários testes, joguei, filmei por muito tempo seguido e muito raramente acontecia essa questão. A questão do aquecimento aqui, agora está bem reduzida, mas era um pouco mais comum ao gravar vídeos em 4K, 30 frames, e depois, naquele momento, de transferir esses arquivos para o computador. Quando eu faço essa transferência, o que acontece? O arquivo gravado em modo cinema, ele precisa ser preparado para subir. Então essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e exigem muito processamento. Essa é a questão. Então ele está preparando esse arquivo para o Final Cut poder enxergar o desfoque e deixar que eu escolha se eu quero dar o desfoque no fundo e qual intensidade, como eu quero deixar a imagem. Então isso exige muito processamento. Que eu tenha notícia, é o único celular que faz isso, deixa você decidir depois essa questão do foco, e fazer alguns ajustes na edição. E ao mesmo tempo está subindo para o iCloud. Então isso demanda muita energia, muito processamento e acaba aquecendo um pouco mais do que o normal, mas no meu caso nunca passou do aquecimento do iPhone 14 Pro, com o sistema anterior, com 16, iOS 16. Então, sinceramente, eu não tenho do que reclamar, mas é muito curioso que quando você pega vários vídeos por aí pela internet, quando você fala bem de alguma coisa, você tem metade dos views, metade dos comentários, ou no máximo comentários ofensivos, falando, pô, você é fanboy e tal, e quando você fala mal, o povo gosta. Então é muito curioso ver esse comportamento das pessoas, Um caso que chamou muito a atenção, foi esse vídeo aqui, só para citar um exemplo, esse vídeo aqui de um youtuber americano muito grande, muito famoso, e que ele faz análise aí dos 3 meses do iPhone 15 Pro, e ele, como tantos outros amigos e conhecidos e youtubers que eu conheço por aí, ele não menciona os problemas de superaquecimento, ele não teve nenhum problema significativo de superaquecimento. Mas é aquela velha história, sempre vale muito mais a pena vídeo que você reclama de alguma coisa, que você fala mal de algum produto, do que vídeos que você fala bem. Então acaba que esses vídeos que você elogia um produto têm uma atenção bem menor do que os vídeos que você malha o produto, que você bate no produto. Mas agora, inspirado neste vídeo do Max, eu gostaria de fazer alguns comentários, com base também nas minhas experiências com esse aparelho, os pontos positivos, justamente os positivos, e também comentar alguns pontos negativos. Primeira coisa, com relação à câmera, foi bem curioso, até um ponto levantado nesse vídeo que eu comentei, essa variação aqui, de 35mm, 24 e 28, eu sempre deixei travado em 35 por gosto meu, mas é um recurso que eu não utilizo, não faz a menor diferença para mim. Outra questão, o zoom de 5 vezes eu achei legal, mas eu uso menos do que eu imaginava,
obviamente por conta de ter normalmente o S23 Ultra nas mãos. Então, se você tem um zoom de 10 vezes, para que você vai usar o de 5? Então eu uso menos do que eu imaginaria, né? Eu imaginava que eu ia usar, mas é um recurso que é interessante ter nas mãos, tá? Mas não é aquela coisa que, puxa, mudou minha vida. Hoje eu acho que o que mudou mais a minha vida nesse aparelho é o tamanho de tela, tá? E o tamanho da bateria, que dura mais, e a tela é mais visível, mais agradável, principalmente para jogar e consumir conteúdo, do que o iPhone 15 Pro, né, ou o 14 Pro, que foi o meu anterior, do modelo menor, do que, de fato, o Zoom ou qualquer outro recurso exclusivo desse modelo, tá? Então, realmente, isso não fez grande diferença. Uma coisa que eu gosto bastante, não sei se eu vou conseguir ativar aqui, né, mas uma coisa que eu gosto bastante é a questão de você poder mudar o foco da foto depois, tá? Então, mexendo naquele Fzinho aqui, isso eu achei super legal, você poder decidir o modo retrato depois. Ele tá aqui também, se você quiser ele tá aqui, tá? Você tira direto o modo retrato, mas eu achei muito legal você ter a possibilidade de escolher, vou ativar agora, de escolher, olha aqui, ó, o Fzinho, ou o modo macro, mas aqui eu já escolhi o Fzinho para poder trabalhar com o modo de desfoque depois de ter a foto tirada. Então isso eu achei que foi um recurso super legal, até mais interessante do que o zoom de 5 vezes, tá? Obviamente é muito legal poder, isso eu não estou explorando como eu gostaria ainda, mas é muito legal ter o modo ProRes, tá? E aí poder gravar com essa imagem mais lavada e depois fazer a escolha das cores. Isso é muito legal, mas olha só, com o meu tamanho de memória, eu só tenho 8 minutos, liberando espaço deve chegar uns 10, talvez 12, com muito sacrifício, mas como eu também tenho um SSD da SanDisk de 500 GB, eu consigo gravar nesse modo utilizando esse recurso aqui e me resolve o problema. E vou dizer que ainda mais, né, a resolução desse problema acaba acontecendo com o aplicativo da Blackmagic, que só existe no iPhone, ainda não existe no Android, e é um aplicativo para você fazer os seus filmes, fazer a gravação dos vídeos usando todos os recursos de cor e de tudo que você possa imaginar, coisas que eu ainda preciso explorar melhor, mas com um codec que ele acaba sendo muito mais leve, gerando arquivos menores do que os arquivos que eu teria com o modo do iPhone, tá? Então isso aqui realmente é um aplicativo salvador, tá? E eu consigo trabalhar as cores depois de uma maneira bem interessante, sem consumir tanto a memória do aparelho, tá? Então realmente é um recurso que me interessa muito, eu estou começando a explorar, e eu acho que para quem trabalha com vídeo, o iPhone acaba sendo um aparelho super interessante, porque você tem esse tipo de recurso e esse nível de aparelho. Para quem não sabe, a Blackmagic é a mesma empresa que faz o DaVinci Resolve, então você ter esse nível de aplicativo disponível é um negócio muito legal, tá? Bom, seguindo em frente, o que eu acho, assim, que eu achei de mais interessante nesse aparelho? Primeiro, queira ou não, por mais que crie um pouquinho de marcas aqui, que passando o pano, né, ali, passando uma flanelinha, você consegue tirar, ó, tá vendo? Você consegue minimizar, mas essa questão da borda aqui, da lateral de titânio, realmente deixa o aparelho mais leve, a sensação de uso é bem mais agradável do que o Pro Max anterior, tá? Então realmente ele está mais leve, ele está mais agradável de usar. Isso é fato e está bem interessante. Mas o ponto que realmente mudou a minha vida, mudou a minha utilização desse aparelho é a USB tipo C. Realmente faz uma diferença incrível para o meu uso. Eu consigo usar todos os cabos que eu tenho para Android, eu consigo usar o cabo do meu notebook nele, eu consigo usar o HD, aqui o SSD, desculpa, da SanDisk com cabinho de alta velocidade aqui dele. Então assim,
eu consigo não ficar mais escravo dos acessórios da Apple, então do cabo Lightning especificamente. Então isso para mim fez uma diferença incrível e realmente mudou a vida, mudou o meu uso. Se tivesse mudado só isso nesse aparelho, para mim já valeria a troca. Não vou falar que para quem tem o iPhone 14 vale a troca, mas quem tem o 12 vai para trás, valeria a troca, e o 13 é de se pensar, tá? Porque você vai ter uma bateria mais eficiente, um aparelho mais leve, câmeras melhores, um zoom ótico de 5 vezes, que pode não ser aquela coisa que você vai usar o tempo todo, mas é legal estar ali para você usar, e um aparelho com desempenho excelente. Mas e os problemas? Quais são os problemas que eu encontrei nesse aparelho até agora? Olha, não tive travamentos. Uma coisa que eu testei, até vou pegar para mostrar para vocês, eu não gosto de utilizar por conta de ter notado em experiências passadas a queda da vida da bateria ali, da saúde da bateria, carregadores por indução. Eu estou evitando utilizar, mas olha, fiz o teste, usei com ele conectado aqui, ó, e não tive mensagem de superaquecimento. Uso na minha mesa normalmente, muitas vezes até jogando, fazendo alguma outra atividade, espetado na energia, para teste mesmo, não é o meu padrão de uso. E não tive problema de superaquecimento, aquela mensagem de olha, você está com problema porque não posso mais carregar porque superaqueceu o aparelho. Não aconteceu isso comigo. Voltei a jogar aquele game lá de corrida, que está dentro do arcade que eu mostrei um tempo atrás para vocês, e também não tive superaquecimento com ele. Então, mesmo jogando aqui o Gear Club, aquele de corrida do arcade, que era o principal vilão aqui do superaquecimento, nesse aparelho especificamente, estou jogando sem capinha, ó, tranquilo, não sinto nenhum aquecimento fora do normal. Claro, olha os gráficos desse jogo, não tem como, com um gráfico dessa qualidade, desse nível, falar que não vai esquentar nada, tá? Então assim, olha as sombras, olha a luz do sol, gente, é um nível de jogo muito, muito legal, tá? Então não dá para fazer milagre, realmente ele vai acabar superaquecendo não, aquecendo o normal. Você vai ter ali algum aquecimento, mas nada absurdo, tudo dentro do que acontece com qualquer outro aparelho, tá? Então, não tenho reclamação mais desse jogo, que eu até comentei com vocês, que era o principal jogo ali, que eu senti um aquecimento acima da média. Bom, obviamente, Resident Evil Village, ele aí sim, você sente o aquecimento acima do normal e um consumo de bateria um pouco maior. Então, se eu pudesse realmente fazer uma reclamação desse aparelho, né, que eu tô achando muito parecido com o 14 Pro, eu acho que eu tive ganhos, né, de mais bateria e mais tela comparado com o 14 Pro, e ainda ganhei um aparelho mais leve e ainda com USB tipo C. Então assim, até descontando a questão da câmera, vamos ignorar a câmera de 5 de zoom, que também foi bem legal ter, mas não é aquela coisa que você vai usar tanto no seu dia a dia, mas desconsiderando até ela, que é uma adição importante, mas vamos deixar de lado. Somente o USB tipo C, o aparelho mais leve, a bateria está durando mais e o desempenho continua impecável. Então assim, você começa a somar esses pontos, realmente eu acredito que o aparelho valeu muito a pena para mim, foi uma troca bem interessante. As atualizações fizeram bem para esse aparelho, então esse aparelho não está superaquecendo, ele teve uma só, a penúltima atualização, alguma coisa eles erraram a mão, ou algum aplicativo de terceiro, acontece muito isso, tá? Então pode ter sido algum aplicativo de terceiros que realmente acabou levando esse aparelho a aquecer um pouquinho mais, mas ainda naquela situação de uso que eu falei para vocês. Gravei vídeo, estou fazendo aquele processo de processamento do vídeo ao mesmo tempo que estou fazendo o upload dele para o iCloud. Então essa condição de uso acabou fazendo com que ele aquecesse sim um pouco acima do normal. Essa é a região assim premiada do aquecimento, mas ainda assim
nada que inviabilizasse o uso, não recebi mensagem de superaquecimento, eu tive no máximo a tela escurecendo um pouquinho, mas isso estava dentro do normal. Desde o iPhone 14 Pro acontecia isso, o 13 Pro acontecia isso, então não é uma coisa que me atrapalhou muito a vida, tá? O resto, o desempenho está redondo, não tenho do que reclamar. Outra curiosidade que vale a pena comentar, né, o iPhone 15 Pro Max hoje é a câmera principal de uso entre os celulares. Ele não está em uso normalmente quando ele é o assunto, então agora ele é o assunto. Quem está gravando é o S23 Ultra. Gosto muito também de gravar com o S23 Ultra, acho que eles estão bem próximos, mas aqui, como eu comentei em outros momentos, né, outras oportunidades, eu tenho a vantagem de ter uma facilidade a mais ali para transferência dos arquivos, porque eu trabalho no Mac. Então, quando você fica dentro do mesmo ecossistema, as coisas são mais fluídas. Não é que tudo é tão absurdamente melhor assim. Mas essa facilidade de transferência dos arquivos, somado ao aplicativo aqui, ó, da Blackmagic para gravação de vídeos, realmente ele está num nível melhor, superior aos aplicativos disponíveis para o Android, tá? Então, pode ser que amanhã lancem um Blackmagic aqui, né, ou para uma câmera Blackmagic para você usar no Android, mas hoje ela ainda não existe. Isso aqui sim faz uma diferença incrível, faz uma diferença muito grande para quem gosta de usar o celular como câmera. No meu caso, é a câmera principal do canal. Claro que hoje, né, quem acompanha o canal sabe, vou até pegar aqui do lado, sabe que eu estou começando a usar esta câmera aqui, tá? Que é como câmera principal do canal, e ela deve a cada dia aparecer com maior frequência, que é uma câmera da DJI, que ela tem um sensor de 1 polegada. Então é um sensor bem maior do que o sensor que você tem, né, no iPhone ou no Android, né, ou no S23 Ultra, e dá para encontrar uma qualidade muito legal, comparável com câmeras maiores como da Sony e outras marcas. Então é um upgrade que eu fiz por aqui, e não tem muito a ver com a questão de gostar ou não de gravar com o celular, que eu sempre vou continuar gravando, mas eu acho que é uma câmera que vai me ajudar bastante no dia a dia. Quando eu sair de casa, ela é pequena, ela é fácil de carregar, de transportar, de colocar no bolso mesmo, então ela acaba sendo um recurso interessante para usar na rua e fora de casa, e até dentro aqui para gravar as coisas do canal. Acho que eu vou gravar bastante coisa com ela, e aí aos poucos eu acredito que os celulares eles vão ter um papel ali mais de coadjuvante, pelo menos para a produção dos vídeos no canal, ou vão ser utilizados como câmeras secundárias, tá? Então não tem aquele desespero, aquela necessidade toda de usar a câmera do celular, e sim uma câmera mais específica para isso. Mas aqui, gente, o ponto é mais ter possibilidades de tomadas diferentes, de filmar coisas diferentes que com o celular nem sempre eu consigo. Uma forma bem estabilizada e ao mesmo tempo numa câmera pequena, discreta, leve, fácil de colocar em qualquer lugar, e aí em qualquer mini tripé de mesa dá para colocar e dá para sair gravando. Então realmente é uma adição assim super importante para mim. Mas voltando aqui para fechar o iPhone, não vejo todos esses problemas. Entendo que traz view, entendo que as pessoas gostam de falar mal, que a galera gosta de reclamar, mas vou ser muito sincero, ó, aqui, ó, quem conhece sabe que eu gravo os vídeos do canal numa varanda, e muitas vezes o dia está um pouquinho mais quente, e mesmo assim eu não enfrentei todo esse monte de problema que as pessoas comentam que estão enfrentando. E eu até indico, né, o vídeo do próprio Marx aí para vocês darem uma olhada, para entender no ponto de vista de um grande criador de conteúdo, como que ele está vendo, né, como é que o uso do aparelho está funcionando, lembrando que ele também usa um Android e um Google Pixel e um iPhone 15 Pro. Acho que o dele é 15 Pro, não é Pro Max, não tenho certeza. Mas enfim,
O fato é que muita gente, muito criador de conteúdo não teve nenhum problema com isso, e é aquela história, né? Infelizmente, falar mal dá view, então muita gente acaba falando mal para conseguir ter um pouco mais de atenção. Obviamente, quando os problemas surgem, eu falo, vocês que acompanham o canal sabem disso, né, que é muito comum, quem acompanha sabe, eu reclamo, e quando também é consertado, quando aparece uma atualização tal, e o problema é solucionado, eu também mostro, conto essa história para vocês. Então é sempre interessante mostrar esses dois lados, mas sem carregar a mão o tempo todo no negativo, porque, puxa, meu ponto de vista, para mim, pelo menos, o conteúdo acaba ficando chato. Eu prefiro saber das coisas legais, saber da evolução, saber das melhorias, do que o tempo inteiro ser massacrado com os 10 motivos para você não comprar o aparelho tal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.